Oi, pessoal, tudo bem? Eu aí mais uma vez na área para dar uma aula para vocês sobre pronome. Tem bastante coisinha para a gente falar hoje a respeito desse tema, que eu acho um tema muito importante. É um tema que é cobrado bastante na prova do Embraer. Então, a gente já fez aquela revisão básica de morfologia, agora eu vou focar nas classes gramaticais que eu acho que são mais importantes. Já falamos bastante sobre adjetivo, substantivo, artigo, numeral. Então vamos pegar agora pronome e destrinchar verbo também, que eu acho que é importante. Tá bom? Bom, o que a gente pode pensar de pronome? Ah, uma coisinha também que é importante comentar com vocês. Saudade, tá? Espero que vocês estejam bem. Tá muito ruim gravar aula para computador. Nossa, tá sendo bem maçante, bem cansativo para nós professores também, porque as outras escolas também são outras plataformas, mas eu espero que vocês estejam estudando. Eu percebi que houve uma queda do número de visualizações e eu acho que é importante vocês visualizarem a aula, assistirem, é importante, tá bom? Normalmente a gente tem aí 2 horas de aula, a gente está gravando 50 minutos e colocando exercício para fazer, então tá tranquilo até. Beleza? Então vamos lá. Bom, olha esse vídeo aí, ó. Olha esse começo. O homem julga que é superior à natureza, por isso o homem destrói a natureza, sem pensar que a natureza é essencial para a vida do homem. Então, eu tenho palavras que se repetem excessivamente nesse texto. O pronome, então, ele serve para quê? Para duas coisas, para substituir ou acompanhar o substantivo, tá? E ele faz com que o seu texto ganhe maior fluidez, uma maior, o que a gente chama de organicidade do texto, né? O texto se torna mais orgânico, mais funcional, porque ele evita essa repetição ao longo dele. Então olha como que fica agora. O homem julga que é superior à natureza, por isso ele quem? O homem. A destrói quem? A natureza. Sem pensar que ela, ou seja, a natureza, é essencial para a sua vida. Vida de quem? Do homem. Tá? Então olha como que ficou um texto mais polido, mais reduzido, mas diz a mesma coisa do que em cima, só que evita essa repetição desnecessária. Então, a gente pode definir aí, segundo uma professora chamada Amaral, a Teresa Amaral, ela vai dizer que pronome é a palavra que substitui ou acompanha um substantivo relacionando-o à pessoa do discurso. Primeira, segunda ou terceira pessoa do discurso. Então, olha esse exemplo aí, ó. Minha tese acontecerá amanhã. Estou ansioso para defendê-la. Então, a minha tese. Quem é a tese? É minha. Então, está acompanhando. E eu estou ansioso para defendê-la. Defendê-la a quem? A tese. Então, eu estou retomando aí algo que já foi dito anteriormente. Então, eu acompanho como no minha e substituo como no lá, no defender lá. Eu tenho um quadro sobre esses pronomes, primeira, segunda, terceira pessoa. Acho que vocês estão cansados de ver esse quadrinho. Primeiras pessoas do singular e do plural. Então, eu tenho eu, tu, ele, ela, e eu, nós, vós, eles e elas. E eu tenho o pronome oblíquo, que é a minha cachorrinha, tá? Vocês estão aqui, mas ela tá aqui do lado, maravilhosa. O pronome oblíquo, eu tenho os pronomes oblíquos átonos, que são aqueles cuja acentuação tônica é fraca. Apresentam flexão de número, gênero e pessoa, tá? Então tem esses pronomes aí, os oblíquos, me, te, se, o, alhe, nos, vos, os, as, lhes. Então primeira, segunda e terceira pessoa. Eu tenho, como é que eles funcionam? Na oração, o que é uma oração? É uma frase que tem verbo, lembram disso? Eles funcionam como complementos da oração, tá? Então, no caso aqui, objeto direto ou indireto, para vocês terem ideia. Podem ser átonos ou tônicos. Os átonos não precedem de preposição e os tônicos sim. Então tem ali, ó, ele me deu um presente. Então tem o me, que é um pronome átono aí, porque não tem preposição entre ele, né? Entre o ele e o verbo dar. Ele deu um presente a mim ou para mim. Nesse caso, eu tenho o a como preposição e aí esse mim é um pronome oblíquo tônico, tá bom?
Como que o emprego. O uso do pronome oblíquo é justamente para funcionar como complemento da oração. Então, falar vi ele na rua, do ponto de vista normativo, é complicado, tá? O certo seria viu na rua. É claro que eu estou passando para vocês o que a gramática normativa diz como status de verdade, né? A gramática normativa aqui, ela está ditando um parâmetro de comunicação. E o parâmetro de comunicação não é usar o pronome pessoal do caso reto como complemento, e sim como sujeito, tá? Encontrei ele na praça. Não, encontrei-o na praça. Professor, é para mim fazer o trabalho? Ó, minha é complemento, lembram disso? Não, é para eu fazer o trabalho. Aí eu tenho os pronomes possessivos, eles estabelecem relação de posse entre as pessoas do discurso. Então, meu carro, este é teu carro, tá? Então, meu e teu. Eu tenho um quadrinho com os pronomes possessivos, meu, meus, minha, minhas, e o plural, nosso, nossos, nossa, nossas. E aí vai de segunda e terceira pessoa também. E qual que é o emprego deles? Ó, eu vou seguir os passos, vou seguir seus passos. Nesse caso, um pronome lhe, aí, ele está funcionando mais como pronome possessivo do que como pronome oblíquo, tá? E aí isso é importante, é muito importante a gente, deixa eu até pensar aqui, né? É muito importante a gente pensar qual que é a função do pronome, porque a gramática normativa ela não é engessada, meus amores, tá? A gramática normativa ela não é engessada. Por ela não ser engessada, eu não posso dizer que o lhe sempre vai ser complemento. Não, nesse caso aqui, esse lhe está funcionando como pronome possessivo, tá? Bom, apertou-me as mãos. Apertou minhas mãos. Então, eu tenho outro exemplo de um pronome possessivo, pronome oblíquo, desculpa, funcionando como pronome possessivo. Muito obrigado, seu José. Então, eu tenho aí um pronome possessivo sendo usado como pronome de tratamento, né? Muito obrigado, senhor José. E aí eu tenho, para dar início, então, os pronomes de tratamento. Qual que é a ideia de pronome de tratamento aí? Para quando eu tenho sei lá, um processo de hierarquia social. Vai deitar, amor. Vai deitar. Quando eu tenho como eu posso dizer que minha cachorra tirou minha atenção? Quando eu tenho alguma hierarquia, né, discursiva, ou alguém que tem uma determinada patente, é um superior, ou algum cargo no executivo, ou não tenho o mesmo grau de intimidade, eu preciso fazer uso de um determinado pronome de tratamento, tá? Então, eu tenho aí, quando nos dirigimos às pessoas do nosso convívio diário, utilizamos uma linguagem mais informal, mais íntima. Ao passo que, se formos nos dirigir a alguém que possui um prestígio social mais alto ou um grau hierárquico mais elevado, necessariamente temos que utilizar uma linguagem mais formal. Lembrando que isso prevalece tanto para a escrita quanto para a fala. Então, eu vou usar o você para a pessoa íntima, então aquela pessoa que você tem um pouco mais de contato, né? Então, você já viu este filme? É o exemplo. Eu vou usar a senhora quando é pessoa de respeito, então, no caso, a gente usa isso para professor. Professora, a senhora verificará a tarefa hoje, né? Vossa ou Sua Excelência, pessoa de alta autoridade, né? Deixa eu até ver aqui isso, de alta autoridade. Vossa Excelência, meu cliente é inocente. Vossa ou Sua Alteza, príncipes e duques. Sua Alteza, hoje o príncipe ele irá se casar com a princesa Kate. Antigo, né? Vossa ou Sua Majestade para reis e rainhas. Traga o café para Vossa Majestade. E Vossa ou Sua Eminência para cardeais. Vossa Eminência poderia dar a bênção ao meu filho. E Vossa ou Sua Santidade para o Papa. Sua Santidade, o Papa esteve no Brasil. Podemos usar também Vossa Paternidade para superiores de ordem religiosa.
E Vossa Magnificência, com uma fotinha minha aí da época de colação de grau, da minha primeira graduação. Bichinho feio, né? Deus que me livre. Para quando a pessoa é reitor de universidade. Então, Vossa Magnificência, poderia rever a questão de aprovação para o meu filho? Bom, algo importante para a gente pontuar. Ah. Ai, ai, desculpa, meus amores. Que a gente pode vir a pontuar. O pronome também vai flexionar em gênero e número. Então, ó, o verbo concorda com o substantivo que integra a locução com o seu núcleo sintático. Então, Vossa Senhoria nomeará o substituto, tá? Depois, Vossa Excelência conhece o assunto. Então, o verbo concorda com o substantivo que integra a locução como seu núcleo sintático. Então, Vossa Senhoria ou Vossa Excelência está no singular e o núcleo é senhoria e excelência e, consequentemente, eu deixo no singular o verbo. Da mesma forma, os pronomes possessivos referidos a pronomes de tratamento são sempre os da terceira pessoa. Então, o uso de terceira pessoa é obrigatório quando eu faço referência a pronomes de tratamento. Então, Vossa Senhoria nomeará seu substituto e não vossa ou vosso substituto, tá? Porque vossa e vosso é da segunda pessoa, né? E a gente tem que concordar sempre em terceira. Aí eu tenho, mais uma vez, os quadrinhos de pronome possessivo. Eu gosto de colocar eles aí para vocês perceberem que às vezes confunde. Por que dá margem para confusão e ambiguidade dentro do texto? Ou quando a gente está usando o pronome de tratamento? Porque, reparem, a terceira pessoa do singular é idêntica à terceira pessoa do plural. O que muda é a marcação de plural, né? Inclusive, meus amores, opa, parei de compartilhar aqui. Deixa eu só arrumar. Parte, né? Encontrei um errinho. Rodado. Deixa eu voltar a compartilhar com vocês. Pronto, voltou. Opa. Então, reparem, o singular e o plural ali, são praticamente idênticos, né? Então, se são praticamente idênticos, o que muda é a marcação de uso de S ou não. Consequentemente, eu vou ter a possibilidade de ter uma ambiguidade no meu texto. Então, ó, o gênero gramatical deve coincidir com o sexo da pessoa que se refere, e não com o substantivo que compõe a locução. E se nosso interlocutor for homem, o correto é Vossa Excelência está atarefado, ou Vossa Senhoria deve estar satisfeito. Se for mulher, atarefada e satisfeita. Os pronomes demonstrativos são pronomes deíticos, né, que a gente já conversou sobre eles em um momento. Eles indicam a posição dos seres designados em relação às pessoas do discurso. Então, tem o eu, este, tu, esse, ele, aquele, como pronomes de demonstrativos. E aí eu tenho a primeira, segunda e terceira pessoa do discurso. Então, quem fala, com quem eu falo e de quem eu falo. Eu tenho os pronomes demonstrativos de primeira, segunda e terceira pessoa. Então, este, estes, esta, estas, isto. Esse, esses, essa, essas, isso. E aquele, aqueles, aquela, aquelas e aquilo. Tá? O emprego. Este rapaz ao meu lado é um velho amigo. Né? Nesse caso, por que eu estou falando este rapaz? Porque esse rapaz está bem próximo de mim. Indica a proximidade de quem se fala. Nestas últimas horas, tenho aprendido muito. Indica o tempo presente em relação a quem escreve ou fala. Então, é um tempo muito presente, muito próximo ao tempo que você está. Você pode mostrar o que é isso em sua mão? Ó. Isso já, por que é isso? Porque já não está mais na minha, está na mão do outro. Indica a proximidade da pessoa a quem se fala ou escreve, segundo a pessoa do discurso. Foram muito agradáveis esses dias que passamos juntos. Indica um passado próximo de quem fala ou escreve.
até esse quadrinho na lousa, se eu não me engano, tipo, este e aquele. Eu lembro que eu coloquei isso para vocês na época que a gente teve aula ainda. Você está vendo como se movem aquelas nuvens? Então, tá longe, tá bem distante, tanto de quem fala ou de quem escreve, certo? Ou com quem você está se comunicando. E naquela época podia-se caminhar à noite com segurança, então indica um passado vago e remoto e muito distante. Beleza? Bom. Desculpa, meus amores. Falar para vídeo me dá essa leseira. Vamos aí. É, Vamos continuar em relação ao uso, né? Meu argumento é este. Eu já disse qual é o argumento? Não, então o uso do pronome é o este. O crescimento econômico só faz sentido quando produz bem-estar social. Então, esse é o meu argumento, é o argumento que defendo. Então, o argumento do crescimento econômico e bem-estar social. Crianças e idosos enfrentam problemas semelhantes na sociedade brasileira. Estes, ou seja, quem está mais próximo, os idosos, são desprezados por um sistema beneficiário ineficiente e corrupto. Aquelas, ou seja, as crianças, são massacradas pela má distribuição de renda. São exemplos aí de um processo de retomada discursiva entre primeira, segunda e terceira pessoa dentro do texto. Precisamos mudar a realidade social, é necessário que o façamos logo, é necessário que façamos isso. A que fizer o melhor trabalho será promovida. Aquela que fizer. Então, esse a aqui, nesse caso, é um pronome demonstrativo, né? É necessário que façamos isso. Estou também usando um pronome demonstrativo para mostrar que esse pronome já não é um pronome oblíquo, né? É um pronome que é substituído por um pronome demonstrativo e, consequentemente, ele ganha uma outra camada, um outro sentido. O pronome também, meus amores, pode ser um pronome indefinido. Então, ó, breve fábula da culpa alheia. Olha, lá tem alguém se afogando. Acho que não. Meu Deus, ele está se afogando. Faça alguma coisa, meu Deus. Acho que se afogou. Se afogou sim. As pessoas morrendo e ninguém faz nada, né? É uma crítica social aí sobre critica, mas a gente acaba não tomando uma postura mais polivalente, ativa frente ao problema. Então tem aí, esses pronomes referem-se à terceira pessoa do discurso, então vaga, de forma vaga, imprecisa ou genérica, tá? Tomem nota, acho importante, conforme vocês vão assistir nas aulas, porque como é um conteúdo EAD, à distância, se você não conseguir sistematizar a maneira como você está aprendendo e tomando nota, vocês sabem como as coisas são, as coisas não funcionam para nós, tá bom? Bom, quando eu falo as pessoas estão morrendo e ninguém faz nada, esse alguém e ninguém são pronomes indefinidos, porque eu não sei quem são. Então, essa vagueza, imprecisão e a fala genérica é característica de pronomes indefinidos. Aí eu tenho aí uma tabelinha com os pronomes indefinidos, o masculino e feminino singular, o masculino e feminino plural, e os invariáveis, né, que não tem singular e plural, né? Todos não existe, nadas não existe, tá? E qualquer e quaisquer. Bom, ah, desculpa, amores. Deixa eu até beber uma aguinha na nossa aula. Bom, vamos lá. Para a gente entender melhor. Eu tenho o pronome substantivo e eu tenho um pronome adjetivo. O que é um pronome substantivo? Ele substitui o substantivo. Então, por isso que a gente chama ele de pronome substantivo. E quando ele acompanha, ele é um pronome adjetivo. É só você lembrar, substitui substantivo, acompanha adjetivo, tá? Ele está no lugar de um substantivo, ou seja, ocupa o lugar de um núcleo do sujeito e está no lugar de um adjetivo, logo funciona aí normalmente como um adjunto adnominal do substantivo. Então, alguém entrou em minha casa
de Sorocaba. Quem é que entrou na minha casa de Sorocaba? Alguém. Esse alguém é um pronome substantivo. E entrou em minha casa de Sorocaba, não é qualquer casa, é a minha casa. Então é um pronome adjetivo. Pronomes interrogativos. É, Normalmente é o que, quem, qual ou quanto. Que isso? Quero saber que é isso. Quem é o Senhor? Estou perguntando quem é o Senhor. Eles podem aparecer de forma direta ou indireta, tá? E eu tenho o pronome relativo, que é o exemplo que eu dei na lousa sobre eu moro na casa, a casa onde moro é aqui. Então eu tenho a casa é aqui, eu moro na casa. A casa é a palavra que se repete. Então estou usando o pronome onde, que é para a ideia de lugar, lugar fixo. Então a casa onde moro é aqui. Esse tipo de pronome a gente vai chamar de pronome relativo, tá? Conheci mulheres elas eram prostitutas. Então, tem, ó, conheci mulheres, mulheres eram prostitutas. Conheci mulheres que eram prostitutas. Então, eu tenho aí um exemplo de pronome relativo. Eu estou evitando a repetição da palavra mulheres, tá? Por meio de um pronome relativo que. Aí eu tenho um quadrinho, ó. Me direcionei a uma cidade. A cidade estava suja. A cidade para a qual me direcionei estava suja, tá? Então eu tenho os pronomes variáveis, então a qual, o qual, os quais, as quais, cujo, cuja, cujos, cuja, que a gente usa quando dá a ideia de posse, quanto, quanta, quantas, quantos, que, quem, onde, como, quando, advérbios que a gente acaba, às vezes funcionam como advérbios relativos, né? E esses pronomes podem gerar alguma ambiguidade. Ó. Aquela velha senhora encontrou o garotinho em seu quarto. Eu não sei se o quarto é do garotinho ou se é da senhora. A gente tem que tomar cuidado. Lembra daquele quadro que eu mostrei há uns 5 minutos? Que o singular e o plural não se distorcem, não, são muito próximos, porque o que diferencia a marcação de plural o garotinho estava no quarto dele ou da senhora. Então eu tenho que usar um reforço, um pronome aí repetitivo para a gente conseguir fazer essa análise. Eliminando a ambiguidade, aquela velha senhora encontrou o garotinho no quarto dela. Então eu tenho aí possibilidades para evitar essa ambiguidade. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu tentei ser um pouco mais objetivo na aula hoje. A aula de pronome é um conteúdo bacana, interessante, vale a pena. E eu espero que vocês estejam curtindo e aproveitando para estudar e aprender a ser auto mais didata, né? Eu vou postar uma listinha de exercícios sobre pronome, vou ver se eu gravo uma videoaula resolvendo aqueles exercícios de verbo que ficaram pendentes. E, e eu quero que vocês se dediquem e estudem, viu? Porque eu também tenho me dedicado e estudado para dar conta de preparar uma aula bacana e interessante para vocês, tá bom? Fiquem bem, fiquem com Deus, se cuidem. Beijo. Fui.